Olá, meu nome é Maria Silvia Nicolato Peixoto. Esse é um trabalho realizado no mestrado Proemos em Ensino das Práticas Musicais, sob efeito de orientação da professora doutora Laura Rony pelo Unirio, e o trabalho foi a integração de corpo e voz como metodologia a ser aplicada na formação de cantores em sala de aula. Minha trajetória pessoal me incentivou o aprofundamento na pesquisa, já que busquei várias alternativas em áreas correlatas ao canto e ao campo da música, como teatro, dança, entre outros, e percebi ter influenciado positivamente minha relação com o palco como intérprete. Notei também que o espaço para esse tipo de pesquisa no ambiente formativo não era algo muito comum e me pareceu que a falta dessa experiência poderia se tornar uma lacuna. Antes do mestrado, busquei formas de otimizar para os alunos essa pesquisa, oferecendo oficinas com práticas integrativas de corpo e voz a alunos de perfis variados. O resultado positivo incentivou o mestrado e a elaboração da metodologia, que teve como objetivos elaborar uma metodologia que integrasse corpo e voz na formação de alunos de canto em sala de aula. Quanto mais oportunidade de perceber como se comportam corpo e voz em atuação, mais chance de poder se expressar de uma forma mais segura no palco. Favorecer a prática investigativa, onde primeiramente se percebe, de forma experiencial, vivenciando-os primeiro e depois racionalizando esse entendimento, estamos de acordo com a abordagem de Jacques Dalcroze, educador musical suíço, que se destacou nesse campo, proporcionar também ferramentas pessoais como preparo para performances públicas, instrumentalizar professores para uma aula com essa abordagem, elaborando um livro para essa finalidade. Na evolução da proposta, oferecer suporte afirmativo à pesquisa pessoal dos alunos de canto. O cantor tem de enfrentar aspectos psicológicos e subjetivos diante das demandas da performance. Os elementos podem ser favoráveis ou desfavoráveis, como a ansiedade da performance, entre outros contratempos. A ansiedade não precisa necessariamente funcionar como algo negativo. Pesquisar, explorar e repetir pode funcionar como um laboratório que aponta caminhos, fortalecendo o autoconhecimento, as escolhas e a autoestima. Na metodologia, foram aplicadas oficinas no período do mestrado, alunos do bacharelado em música, de canto popular e canto lírico, alunos de licenciatura em música. Percebeu-se que uma evolução gradual da aula era benéfica. Sendo assim, propôs-se iniciar atividades com leitura de texto, o que sugere ampliação de conhecimento, exercícios de alongamento, favoráveis à preparação física e psíquica, exercícios de respiração, aspecto importante para trabalhar a consciência da respiração, uma possível aliada frente à ansiedade da performance. Na sequência, exercícios de corpo e voz, incentivando uma consciência corporal e vocal. Como encerramento, o compartilhamento de experiências em roda fortalece o processo e a autoconfiança. Nos resultados, a alegria da experimentação com liberdade criativa, ao mesmo tempo, o comprometimento com a proposta. Vivência dos exercícios de maneira intuitiva, mais livre de uma racionalização excessiva durante os exercícios, uma oportunidade para os alunos pesquisarem os pontos fracos e fortes, estímulo para trabalhá-los e desenvolver seu próprio potencial. Revisão e melhor entendimento das respostas corporais e vocais na execução dos exercícios, esclarecendo e revisitando hábitos anteriores que não eram favoráveis, tornando-os explícitos. Nesse sentido, é muito favorável conversar sobre essa percepção pessoal e, a partir daí, caso se disponham, repetir os exercícios, o que pode se tornar um esforço consciente, como um ensaio, o que se torna uma oportunidade. Um exemplo interessante foi de uma aluna, na etapa final da aula, que escolheu uma pequena sequência para mostrar para os colegas. A sequência era andar até o meio da sala, tirar o batom da bolsa, real ou imaginário, e passá-lo na boca enquanto cantava. Não havia uma necessidade de uma ação física realista, como no teatro, mas apenas cantar para a plateia de colegas um pequeno trecho musical executando a ação. Antes de se apresentar, a aluna experimentou sozinha, tendo escolhido e executado o que faria. Depois, ao conversarmos em grupo sobre como se sentiu, relatou que se sentiu um pouco tensa, o que não acontecia quando estava sozinha. Mencionou que o fato de estar meio tensa se refletiu em um pescoço enrijecido. Fato esse que a professora de canto chamava sua atenção e ela não percebia muito bem. Conclusão: a metodologia vislumbrou uma aula dinâmica, os exercícios permitiram reflexões sobre posturas corporais e vocais, geraram mais autoconfiança nos alunos, bem como mais autoconhecimento, uma possível referência afirmativa ao longo do percurso artístico. Ofereceram elementos para a criação de repertório pessoal de preparo físico e psíquico. Alunos relataram terem usado posteriormente um ritual de preparo antes de subir ao palco que os deixou mais confiantes. A resposta dos alunos mostrou a importância de poder disponibilizar sugestões de exercícios e materiais complementares para esse tipo de aula, contribuindo com material destinado a profissionais alinhados com esse tipo de abordagem. Obrigada. Olá, me chamo Gustavo Pinheiro e sou aluno de um dos cursos de bacharelado em música da Universidade de Brasília. Vou apresentar a pesquisa intitulada
Padrões de acompanhamento na bossa nova ao violão de João Gilberto em 6 faixas de seus 2 primeiros LPs. Olá, eu sou Bruno Mangueira, professor de violão popular e guitarra da UNB e coordeno a pesquisa de iniciação científica Padrões de acompanhamento na bossa nova ao violão de João Gilberto em seus 3 primeiros LPs, fase 2, da qual esse trabalho faz parte. O projeto está sendo realizado através do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília e é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Música Popular no âmbito das atividades do Laboratório de Guitarra e Música Popular do Instituto de Artes da UNB. O objetivo geral desse projeto é catalogar e sistematizar aspectos rítmicos da bossa nova no que diz respeito ao acompanhamento de violão realizado por João Gilberto, aprofundando assim a compreensão das características técnicas e estéticas desse gênero musical. Esse é, então, um dos 3 planos de trabalho que integram o projeto de iniciação científica mencionado, que está sendo realizado entre setembro de 2023 e agosto de 2024. O objetivo específico deste trabalho se limita à análise de 6 faixas pertencentes aos 2 LPs de João Gilberto gravados pela Odeon em 1959 e 1960, Chega de Saudade e O Amor, o Sorriso e a Flor, respectivamente. A presente pesquisa tem como objeto de estudo 6 fonogramas, sendo 3 do primeiro LP do artista. Chega de Saudade, que são as faixas Lobo Bobo, Desafinado e Bim Bom, e 3 do segundo, O Amor, o Sorriso e a Flor, que são as faixas Se a Tarde Me Perdoa, Meditação e O Pato. Foram realizadas as transcrições dos fonogramas e a editoração de partituras, contendo forma, harmonia e notação rítmica do acompanhamento. Os padrões observados foram analisados, categorizados e tiveram sua recorrência aferida, tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais. Os resultados foram comparados aos dos demais trabalhos envolvidos nas 2 fases da pesquisa, bem como publicações sobre padrões de acompanhamento ao violão na música brasileira. Como na bossa nova os baixos em geral recaem nos inícios de tempo, na notação adotada nessa pesquisa, essa linha rítmica foi dada então como subentendida, indicando-se somente a linha correspondente aos dedos indicador, médio e anular, que é onde ocorrem as variações de padrões rítmicos. As transcrições foram inicialmente escritas no MuseScore e depois a revisão e edição final foram realizadas no programa Finale. Foram então realizadas as análises e sistematizações dos padrões de acompanhamento verificados. Esse formato consiste em numerar os padrões transcritos, procurando-se seguir a ordem cronológica de seu aparecimento na discografia e aferir sua recorrência através da contagem de compassos. Este trecho é um exemplo da aplicação dessa lógica para a transcrição de O Pato. O critério para a diferenciação de um padrão para o outro foi definido como ponto de ataque da nota independentemente de sua duração, como aparece no padrão 4A, possibilitando assim variações com articulações de diferentes durações. Essa lógica gerou variações como as do padrão 1, como registrado na gravação de Se a Tarde Me Perdoa. Diante desses novos dados, foi feita a contagem dos compassos registrando a incidência de cada padrão. Tal contagem foi convertida em porcentagem com a intenção de se ter uma comparação proporcional nos fonogramas, e, por fim, foram comparados os padrões contabilizados na pesquisa com os constantes no referencial teórico abordado. Esses foram os padrões de acompanhamento ao violão observados nas gravações das faixas pertencentes ao escopo dessa pesquisa, que somam 10 padrões e 22 variações. Essa é a recorrência percentual de cada um dos padrões nos fonogramas em questão. Dentre os 22 tipos e subtipos de padrões identificados nos fonogramas analisados, foram encontradas 4 correspondências com a bibliografia consultada, sendo 2 delas para o mesmo padrão, o padrão 0. A coleta e análise dos dados, realizadas através dos processos de transcrição e sistematização dos padrões, se mostrou de grande valia para a compreensão dos parâmetros e das características técnicas que estruturam o acompanhamento ao violão de João Gilberto na bossa nova. Com a realização das 2 primeiras fases da pesquisa, entre os anos de 2022 e 2024, foram analisados todos os fonogramas em ritmo de bossa nova da discografia abordada, que compreende as gravações feitas por João Gilberto no período de 1958 a 1960. Assim, esse trabalho apresenta um resultado ainda parcial da pesquisa que vem sendo desenvolvida em nível de iniciação científica há quase 2 anos, estando sua terceira e última fase prevista para ocorrer entre setembro de 2024 e agosto de 2025. Cabe observar, portanto, que a sequência aqui apresentada ainda é passível de futura complementação e revisão, a partir da análise dos 9 fonogramas restantes do LP João Gilberto, de 1961, completando assim o escopo da pesquisa como um todo. Este foi o referencial teórico diretamente citado ao longo do texto do trabalho. Este é o fim da apresentação. Gostaria de agradecer por prestigiar o nosso trabalho assistindo esse vídeo.
Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Magalhães e sou aluno do curso de Bacharelado em Música e bolsista do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. E vou apresentar, junto com o professor Bruno Mangueira, a pesquisa intitulada Padrões de Acompanhamento ao Violão de João Gilberto em 4 faixas de LPs de 1958 e 1960. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Bruno e integra o projeto de pesquisa de iniciação científica Padrões de Acompanhamento na Bossa Nova ao Violão de João Gilberto, em seus 3 primeiros LPs, fase 2, que está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Música Popular no Instituto de Artes da UNB. Este projeto tem como objetivo ampliar a compreensão que se tem sobre os aspectos musicais da Bossa Nova, através da transcrição e análise dos padrões rítmicos de acompanhamento, ou batidas de violão utilizados por João Gilberto. Essa pesquisa corresponde a um dos 3 planos de trabalho que integram o projeto mencionado, que está sendo realizado de setembro de 2023 a agosto de 2024. O objetivo específico é a análise de 4 fonogramas, sendo 3 do segundo LP de João Gilberto, O Amor, o Sorriso e a Flor, de 1960, e uma do LP Canção do Amor Demais, lançado por Elisete Cardoso em 1958, na qual João Gilberto atua como violonista. Os fonogramas são Corcovado, Discussão e Outra Vez, do disco O Amor, o Sorriso e a Flor, e a música Outra Vez na versão da Elisete Cardoso, de 1958. O acompanhamento de violão em cada fonograma foi transcrito na íntegra e sem uso de sinais de repetição. Além dos padrões rítmicos, o processo de transcrição compreendeu também a harmonia executada em função de sua relevância enquanto elemento fundamental para a análise e compreensão de aspectos formais e estruturais do arranjo. As partituras são transcrições feitas pelo programa Finale de notação e editoração musical. A representação desses elementos foi realizada respectivamente através de notação rítmica e de cifras. E como na Bossa Nova o baixo recai por padrão nos inícios de tempo, na notação adotada nessa pesquisa, essa linha rítmica foi dada como subentendida, sendo representada apenas a linha correspondente aos dedos indicador, médio e anular, que é onde ocorrem as variações de padrões. Após a etapa de transcrição do acompanhamento nas gravações, foram realizadas as análises e as marcações dos padrões. Partiu-se então do formato previamente definido do trabalho que eu realizei no âmbito da pesquisa Padrões de Acompanhamento na Bossa Nova utilizados por João Gilberto, desenvolvido em parceria do Núcleo de Estudos em Música Popular, aqui do UNB, com o grupo de pesquisa Guitaroscope da Unicamp, que é coordenado pelo professor Hermilson Garcia do Nascimento, que está em andamento desde 2020. Esse formato consiste em numerar os padrões seguindo a ordem cronológica de sua aparição na discografia e aferir a recorrência por meio da contagem de compassos. Para facilitar a visualização dos diferentes padrões de acompanhamento identificados, cada um foi destacado com uma cor distinta. Este trecho, por exemplo, demonstra a aplicação dessa metodologia de comparação. A diferenciação entre os padrões foi estabelecida com base no ponto de ataque rítmico, independentemente da duração, como exemplificado nas variações do padrão 4A. Dessa forma, o foco recai sobre a linha percussiva criada, permitindo que um padrão possua variações com articulações mais curtas ou mais longas. Essa lógica gerou subtipos, como os do padrão 4, então chamados de 4A, 4B, 4C e assim por diante. Com esses novos dados em mãos, o passo seguinte foi realizar a contagem dos compassos, registrando a incidência de cada padrão. Essa contagem foi convertida em porcentagens, de modo a permitir uma comparação proporcional entre os fonogramas. Esses foram os padrões de acompanhamento ao violão observados nos fonogramas analisados. Essa é a recorrência percentual de cada um dos padrões nos fonogramas em questão, e podemos notar que os padrões 1A e 4A foram os mais predominantes. Dentre os 14 tipos e subtipos de padrões verificados, apenas 4 foram encontrados também na bibliografia consultada. O alto nível de organização observado no acompanhamento de João Gilberto corrobora com a sua reputação como perfeccionista. Os dados coletados através do processo de transcrição, análise e categorização dos padrões se mostrou de grande valia para a compreensão dos parâmetros e características estruturais do acompanhamento de João Gilberto na Bossa Nova. Por fim, é oportuno mencionar que esse projeto apresenta um resultado ainda parcial a ser complementado e finalizado com a terceira e última fase da pesquisa, prevista para ocorrer entre setembro de 2024 e agosto de 2025. Este foi o referencial teórico utilizado do trabalho. Esse é o fim dessa apresentação. Gostaria de agradecer a você por prestigiar o nosso trabalho assistindo a esse vídeo. Muito obrigado.
Olá, eu me chamo João Vitor Rodrigues Vilela, sou aluno de licenciatura da Universidade de Brasília e vou estar apresentando, junto com o professor Bruno Mangueira, o projeto Padrões de Acompanhamento na Bossa Nova ao Violão de João Gilberto, em 4 faixas de seus 2 primeiros LPs. Este trabalho foi realizado sob a orientação do professor Bruno Mangueira e integra o projeto de pesquisa de iniciação científica Padrões de Acompanhamento na Bossa Nova ao Violão de João Gilberto em seus 3 primeiros LPs, fase 2, que está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Música Popular, no âmbito das atividades do Laboratório de Guitarra e Música Popular no Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Temos como objetivo geral identificar e quantificar aspectos da bossa nova, o acompanhamento rítmico ao violão em João Gilberto. Este é um dos 3 planos de trabalho do projeto de iniciação científica realizados neste ano. O objetivo específico é analisar as 4 faixas dos 2 LPs Chega de Saudade, de 1959, contendo 3 delas, e O Amor, o Sorriso e a Flor, de 1960, contendo apenas uma. Os objetos de estudo são Morena Boca de Ouro, Aos Pés da Cruz e É Luxo Só, do LP de 1959. Já o de 1960 consta com Só em Teus Braços. A revisão bibliográfica aborda aspectos históricos e técnico-musicais, respectivamente para contextualização e apoio às análises e sistematizações. A metodologia inclui ainda outras 5 etapas: a transcrição dos fonogramas, a editoração de partituras, a análise e categorização dos padrões de acompanhamento, a aferição da recorrência desses padrões na discografia analisada, que foi feito tanto em termos absolutos como percentuais, e, por fim, a comparação dos resultados. Este é um exemplo, no fonograma Só em Teus Braços, de como foi feita a transcrição. Foram usados os programas MuseScore para transcrever e Finale, logo em seguida para revisão e finalização. Usamos também uma escala de cores, que nem pode ser visto nessa primeira figura, para identificar os padrões principais que foram usados. Aqui é um exemplo já analisado dentro dos fonogramas, dentro das partituras, quais padrões foram utilizados com esses padrões de cores. Essa tabela indica a recorrência dos padrões nos fonogramas analisados. E aqui, os padrões identificados. A primeira metade deles. E aqui, a segunda. Esse gráfico apresenta a incidência percentual dos padrões rítmicos de acompanhamento utilizados por João Gilberto em cada um dos fonogramas analisados. E nessa tabela estão os padrões transcritos dos fonogramas que também podemos encontrar na bibliografia, que no caso são os livros Ritmos Brasileiros, de Marco Pereira, e The Brazilian Guitar Book, de Nelson Faria. Cabe observar que os padrões de acompanhamento de João Gilberto são compostos de 2 compassos, exceto pelo padrão 0, que tem apenas 1. No caso dos 2 últimos padrões dessa tabela, eles foram verificados na discografia analisada apenas uma vez e somente em um compasso. Mas, pelo modo de organização observado ao longo dos 2 anos de pesquisa, foi possível deduzir o provável compasso complementar de cada um e, de fato, ambos foram encontrados da mesma forma completa, com 2 compassos, na bibliografia que consultamos. Essa tabela indica quais foram os padrões mais recorrentes por ano, tendo, no mínimo, 10% de participação em cada padrão. E os resultados constam com 18 tipos e subtipos, sendo 9 deles padrões e 17 variações, 6 encontrados na bibliografia consultada, uma indicação precisa de ocorrência na discografia e a comparação resumida dos dados de 1958 a 1961. As fases 1 e 2 da pesquisa de iniciação científica constam com dados completos do período de 1958 a 1960, 2 faixas do LP Canção do Amor Demais, 2 singles de João Gilberto, LP Chega de Saudade, LP O Amor, o Sorriso e a Flor, e 2 fonogramas do LP João Gilberto, de 1961. Aqui estão as referências. E muito obrigado por assistir esse vídeo e acompanhar um pouco desse projeto de pesquisa.